A mensagem de um cântico
A mensagem de um hino vai chegar muito mais ao teu coração do que as outras mensagens do culto. Porque o culto tem várias mensagens. Às vezes a mensagem às vezes até o que alguém fala numa oração. Mas principalmente o que a Bíblia fala. E aí esses 3 versículos, eu não sei por que Deus colocou no meu coração o desejo de ler com vocês esses 3 versículos. Mas, certo, se Deus colocou esse desejo é porque nós precisamos dessa palavra aqui nessa noite. E o primeiro versículo diz assim, vamos falar juntos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Aí o versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Vamos repetir o último. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Você pode desligar agora o multimídia, você pode fechar a sua Bíblia. Será que a gente consegue falar esse versículo? Último. Vocês me ajudam? Só eu vou ficar com a aberta. O que diz? Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos falar de novo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então você pode falar para a pessoa do seu lado, para ela, esse versículo, como se você estivesse dando uma mensagem para ela. Diga para a pessoa do seu lado, seja forte, espere no Senhor, coragem, espere no Senhor. Amém? Amém? Como nós precisamos dessa palavra, não é verdade? Nós vamos orar uns pelos outros agora. Uma das coisas maravilhosas do culto a Deus é esse momento que a gente pode orar uns pelos outros. Esse momento que a gente pode entregar diante do Senhor os nossos problemas, para que toda a igreja ore por nós. Como é bom, não é? Nós não somos uma ilha, nós temos uma família, nós somos membros do corpo. E como é bom a gente poder fazer das verdades da Bíblia uma verdade não apenas nossa, minha, pessoal, mas vivê-la em família. Espera no Senhor, coragem, seja forte, espere no Senhor. É uma coisa para vivenciar não só individualmente, mas também coletivamente. Você nessa noite está precisando que a igreja ore por você, está enfrentando alguma luta, alguma batalha. Nós queremos orar por você, queremos que você manifestasse esse desejo que nós oremos por você, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. Então, se você quer que a igreja ore por você, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode sair e vir. Esse é um momento de oração. Momento em que nós vamos orar ao nosso Deus. Pode sair e vir. Eu creio muito no poder da oração, porque a Bíblia diz isso, não é verdade? E tem coisas na nossa vida que não tem jeito de não ver, você vai se bater, é só Deus pode resolver. Mas enquanto você não tiver fé para colocar isso diante de Deus, você vai ficar sofrendo. Mas não é porque Deus quer, porque falta em você a iniciativa de confiar nele, depositar aos pés dele. Então vamos orar, você crê? Vamos orar, vamos nos dirigir a Deus em oração. Eu queria que cada um que está aqui à frente agora, você orasse pelo que te trouxe aqui. O que te trouxe aqui à frente? Ore a Deus, espera no Senhor, coragem, não tenha medo, mas confie no Senhor, seja corajoso, tenha fé nesse Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a luz da nossa salvação. Ele é o meu forte refúgio. Confia nele. Deposite tua esperança nele. Ore aqui agora. Coloque isso diante do Senhor. Eu vou orar daqui a pouquinho, mas eu quero que você orar. Você que não veio aqui à frente, ore pelos que estão aqui à frente, aí no seu lugar. Você que
não vir aqui à frente, ore ao Senhor aí no seu lugar. Coloque diante dele também seus problemas, suas lutas, suas batalhas. Confia, espera nele. Ser forte, corajoso, confia no Senhor, espera no Senhor. Pai querido, nosso Deus, ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque, Senhor, se dependesse do nosso desempenho, se dependesse de quem somos, se dependesse do que fazemos, nós não teríamos condições nenhuma de te buscar, de te pedir, de nem estarmos aqui na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, única e exclusivamente por causa da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. O Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade duram para sempre. Muito obrigado, porque é por isso nós confiamos nisso. Nós estamos aqui confiados na tua palavra. Nós sabemos que quando te buscamos um Deus forte e poderoso. Quando te buscamos um Deus que não mente, um Deus que cumpre suas promessas. Buscamos um Deus que nos ama e nos olha, mas totalmente tomado pela tua compaixão. Muito obrigado por essa convicção na alma que nós temos. E é por isso que nós podemos hoje aqui, Senhor, colocar diante do Senhor nossas lutas, nossas batalhas, nossas aflições. Temos, Pai Santo, muitas coisas que estão nos afligindo. Alguns estão aqui colocando uma questão familiar, o futuro de um filho, um problema com o filho, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade na família, o sustento da família, um emprego, uma porta de emprego, uma doença, Senhor Deus, que se abate sobre nossos amados, nossos queridos, e às vezes sobre nós mesmos. Mas talvez tenha alguém aqui que esteja colocando uma luta com um pecado do qual não consegue se desvencilhar. Está escravizado em luta, e quando menos espera e deseja mesmo, às vezes já está comprometido com o pecado. Ó Deus, ajuda-nos, para que possamos, Senhor Deus, viver uma vida santa, justa e piedosa. Porque é isso que a tua graça produz em nossas vidas. Ó Pai, nós te pedimos, visita cada um e atende cada um conforme a tua vontade. Visita cada um a quem conforta, consola, ergue, encoraja, e que essa porção da tua palavra lida agora aqui, antes dessa oração, seja de fato vivenciada por nós e aplicada nas nossas vidas. Ó Pai, nós te pedimos isso. Opera milagres nesta noite. Opera milagres nessa semana. Opera milagres nas nossas vidas. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém? Agora fiquem aqui à frente. Hoje eu estou fazendo algo diferente. Agora vocês vão virar de frente para lá. Vão virar de frente. Muita gente veio, mas eu queria que os irmãos que não vieram, os irmãos sairão dos seus lugares, os irmãos irão aqui à frente, vão dar um abraço e uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Não vai sair ninguém aqui da frente enquanto não receber um abraço e uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Podem começar a sair dos seus lugares, vir aqui à frente, dá um abraço em alguém que está aqui, dá uma palavra de fé, dá uma palavra de encorajamento, dá uma palavra de vida, dá uma palavra de esperança. Amém? Quando você não receber essa palavra, fique aqui. Você só vai sair daqui quando receber essa palavra. À medida que você for receber esse abraço, essa palavra, você pode voltar para o seu lugar. Vamos em pé ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Você pode acompanhar na sua
também aqui no telão, na leitura desse texto da Palavra de Deus. Marcos 10, a partir do versículo 17. Vamos ver então, os irmãos vão me acompanhar. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse: vá, vende o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Venha e siga. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa porção da Tua palavra, que é pura, santa e poderosa, e aplica agora, Senhor, aos nossos corações. Dá-nos agora aqui, ó Pai, o privilégio de ouvirmos a Tua voz nas verdades do Senhor a respeito dessa palavra que será transmitida. Nós te pedimos, Senhor Deus, que todo e qualquer impedimento caia por terra. E que agora aqui, Senhor, nós possamos estar voltados totalmente agora para a Tua palavra, e aprendermos da Tua palavra, e absorvermos a Tua palavra, e a crescermos com a Tua palavra. Nós te pedimos que sejamos transformados com a Tua palavra, que o Teu Espírito atue agora poderosamente nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, tem esse texto muito conhecido da Bíblia. Jesus então é interrompido por um jovem rico, uma pessoa bem sucedida em algumas áreas da vida, e quando Jesus é interrompido por esse jovem, ele faz uma pergunta e diz o texto que ele se pôs de joelhos diante de Jesus. Ele não apenas interrompeu, mas ele vai e se atira de joelhos aos pés de Jesus e faz uma pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E quando ele faz essa pergunta, e na expectativa de receber uma resposta diferente, Jesus então vai começar a um diálogo confrontador com esse homem. Nesse diálogo confrontador, Jesus já começa confrontando os conceitos dele de bondade. Ele diz: Bom mestre, Jesus começa a dizer: Por que você está me chamando de bom? Na verdade, aquele homem estava chamando Jesus de bom porque ele se achava bom. Ao longo do diálogo com Jesus, todas as coisas que ele fazia, todos os mandamentos que ele cumpria, ele sentia uma pessoa boa, e nós já começamos a corromper nossos conceitos de bondade quando nós começamos a nos achar pessoas boas, muito além daquilo que nós na verdade somos, porque a própria Bíblia diz que não há bom e não há justo, nem o justo sequer na face da terra. Então, esse diálogo começa a ser esse diálogo confrontador. E Jesus diz: olha, não há ninguém bom só Deus. Você conhece os mandamentos? E aí Jesus então fala de alguns mandamentos da lei, porque aquele homem era um homem religioso, Jesus sabia disso. Ele era um homem que procurava cumprir os preceitos da lei, obedecer à lei. E aí então, olha, Senhor, tudo isso aí eu estou cumprindo. Eu faço discipulado, eu vou na escola bíblica, eu vou na célula, né? eu vou na reunião de oração quarta-feira,
quarta-feira, eu não perco um domingo, né? Se fosse hoje, mais ou menos assim. Aí Jesus virou para ele e disse: olha, mas falta-te uma coisa. Na verdade, Jesus fala isso porque aquele homem procurou a Jesus, porque ele mesmo sabia que faltava alguma coisa. Ele mesmo tinha no coração essa inquietação, que alguma coisa está faltando. Quando ele procura Jesus e faz essa pergunta, é porque havia uma insatisfação na alma, havia uma insatisfação no coração dele. E Jesus lhe disse: olha, você precisa fazer o seguinte, você já que é um camarada tão bom, já que você é um camarada tão religioso, já que você é um camarada tão bom assim, então faz o seguinte, vá vende tudo que você tem para os pobres. Quando Jesus faz isso, Jesus está confrontando com ele para que ele percebesse que ele não era tão bom assim como ele se achava. Jesus está mostrando para ele que quando, na verdade, nós não sabemos colocar Deus no lugar certo da nossa vida nunca irá bem. E aquele homem precisava entender isso. E Jesus então vai, vende o que tens, dá aos pobres, e o texto é um texto interessante, esse texto é um momento muito interessante, mas é interessante perceber nesse texto que quando Jesus começa a conversar com ele, né, no versículo 17, Jesus começa a ter um diálogo com ele. O texto vai dizer no versículo 21, melhor dizendo, que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E quando Jesus olhou para ele e o amou, no versículo 17, Jesus disse: falta-lhe uma coisa, vá, vende o que tem. E aí diz o texto que ele ficou abatido, ele ficou triste e afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Esse é o texto. Eu quero pensar nessa noite aqui com vocês, nesse texto, sobre quando é que alguma coisa sempre te faltará. Quando é que alguma coisa sempre te faltará. Jesus está dizendo para ele: falta-te uma coisa. Quando é que você, mesmo sendo um bom pai, quando é que você, mesmo sendo um bom marido, mesmo sendo um bom vizinho, mesmo sendo um bom amigo, mesmo tendo conquistado tantas coisas boas na vida, quando é que você, mesmo sendo bem sucedido, quando é que você, mesmo sendo uma pessoa bem sucedida como esse homem em termos morais, em termos sociais, em termos financeiros, bem sucedido em termos religiosos, se é que a gente pode falar isso, quando é que você, mesmo tendo um futuro brilhante pela frente, alguma coisa sempre te faltará? Você sempre terá essa sensação que alguma coisa está faltando. E eu aqui, quando falo isso, não estou falando de acomodação, mas estou falando de insatisfação. Quando é que você, mesmo conquistando tudo que você gostaria de conquistar na sua vida, alguma coisa estará faltando? Quando esse homem chega diante de Jesus, realizado tantas coisas, havia uma insegurança na sua alma, havia uma insegurança no seu interior. Ele não se sentia interiormente seguro. Ele fazia muitas coisas para tentar agradar a Deus. Ele era uma pessoa que tinha muitas coisas que ele fazia, ele era um ativista, talvez, mas mesmo assim ele estava interiormente inseguro, incompleto, ele não se sentia uma pessoa realizada, ele tinha um descontentamento interior. Interessante, né? Quando nós ouvimos uma vez um pastor pregando o nosso pedido de casais sobre uma pessoa, mesmo sendo crente, pode ser que ela não se sinta feliz. Porque você está feliz depende de as coisas que você gosta serem feitas.
Mas quando você é uma pessoa que tem uma vida segura em Deus, você pode até não ser feliz, mas você não será uma pessoa descontente. O contentamento toma conta do coração do crente. E ser contente é uma coisa, ser feliz é outra. Você pode não estar feliz, mas estar contente. Como disse o apóstolo Paulo, sem contentar-me em qualquer situação. Então, mas quando é que vem quando é que a gente pode passar por essa circunstância que você nem contente se sente? Contentamento, e aí você vai sempre sentir que alguma coisa está faltando. O que falta? Isso sempre vai acontecer, em primeiro lugar, quando você achar que pode fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna ou agradável. Enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa, que está nas suas mãos fazer alguma coisa, cometer algum ato, fazer alguma coisa, então, por certo, você jamais conseguirá sentir pleno contentamento. Por quê? Porque quando esse jovem chega para Jesus, Senhor, o que eu posso fazer? Que bem farei? O que farei? Que bem farei? Às vezes, nós estamos como esse homem, achando que conquistar a vida eterna, achando que conquistar o agrado de Deus é algo que depende de nós mesmos. Que bem farei? Senhor, o que eu posso fazer? Ou seja, é achar que conquistar as coisas espirituais, conquistar a vida eterna, conquistar a salvação eterna da alma e o agrado de Deus é algo que depende de alguma coisa que eu possa me desempenhar a fazer, depende de mim mesmo. Todo aquele que tentar depender de si mesmo para ser salvo, se tornar agradável a Deus, jamais herdará a vida eterna e viverá neste mundo com uma sensação interior angustiante de que algo está faltando e algo está errado. Esse jovem. Todo aquele que achar que para ter uma vida eterna com Deus tem que fazer algo, por mais que faça, sempre estará insatisfeito. Então, a despeito de tudo que essa pessoa alcançar, sempre sentirá um vazio, uma insegurança, uma dúvida. Por quê? Porque para herdar a vida eterna não é algo que nós podemos, não podemos depender de nós mesmos para isso. Não podemos depender de nós mesmos. Enquanto você acha que você pode depender de você mesmo para isso, você estará como esse jovem, sempre sentindo que alguma coisa está faltando. Sempre um descontentamento tomar conta do seu coração. Todo aquele que coloca o relacionamento com Deus, o agrado a Deus na esperança de alguma forma de mérito, jamais conseguirá entender o verdadeiro significado da cruz. Então, quem são essas pessoas? Esse jovem representa todas as pessoas que acham que a conquista da simpatia de Deus, o agrado a Deus e o conquista da vida eterna é algo que depende do seu mérito. Senhor, me diz o que eu vou fazer, que se tu me disser o que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Consequentemente, eu ganho mérito. Enquanto uma pessoa acha que essa questão de salvação dela, de vida eterna, de relacionamento de agradável a Deus, é uma questão de mérito, ela jamais entenderá o que é a cruz. A cruz de Cristo é exatamente o pagamento da dívida. É como se esse jovem chegar diante de Jesus e dissesse: Jesus, eu sei que tem uma dívida minha com Deus, eu sei que eu sou devedor diante de Deus, mas o que eu posso fazer para pagar a dívida? E Jesus disse: meu filho, graça é pagamento de dívida. A graça é exatamente isso.
a dívida foi paga. A graça não gera dívida, a graça paga a dívida. E a dívida foi paga. Agora não há mais algo que dependa do seu desempenho. Agora não há coisa que dependa de você. Cristo já fez. Agora o que você precisa é se apropriar de Cristo. Se apropriar da graça de Cristo. Confiar na graça de Cristo. Pare de confiar no seu desempenho. Pare de confiar na sua bondade. Pare de confiar em si mesmo. E confie na graça de Jesus. E aí, então, alguma coisa vai começar de Deus a acontecer na sua vida. Se você está nesse ponto aqui, precisamos fazer essa reflexão. Até que ponto nós estamos depositando a nossa confiança mais em nós mesmos, no nosso desempenho, ou na graça de Deus? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É depositar a confiança no Senhor. Em primeiro lugar. Se você quer fugir dessa insatisfação interior, se você quer fugir dessa angústia interior, desse sentimento de que sempre algo está faltando, que por mais que você faça, realize e conquiste, sempre aquele sentimento de descontentamento interior, primeiro passo, não queira conseguir a salvação pelas suas próprias mãos. Pare de depender de si mesmo. Dependa tão somente na graça de Deus. Jesus morreu por nós na cruz. Graça. Ali foi a manifestação máxima do amor de Deus e da graça de Jesus. Sem mérito nenhum, como pecadores, Ele morre na cruz, quita a nossa dívida, paga o preço dos nossos pecados. Ele já fez tudo. Agora o que eu preciso é me apropriar de Jesus Cristo. Enquanto eu verdadeiramente não confiar na graça e me apropriar dela, sempre em meu interior algo estará desarrumado. Como esse jovem. A segunda coisa que eu quero refletir com vocês hoje: quando é que alguma coisa sempre estará te faltando? Primeiro, quando você tentar construir a vida eterna, o teu relacionamento com Deus por si mesmo. Depender de si mesmo, seus esforços, de si mesmo. Segundo, quando você deixar que algo te segue você sobre o lugar de Deus na tua vida. Tem muitas coisas que nós, na vida, temos grande valor. Tem grande valor. Muitas coisas. Por exemplo, a família, de um grande valor. Não é verdade? Um casamento é algo de grande valor. Se você já conseguiu um, dê amém, glória a Deus ao Senhor, porque muita gente ainda está correndo atrás desse algo de grande valor. Né, Alexandre? Não é? Se você conseguiu, se você tem uma carreira bem sucedida, se você já é uma pessoa que estudou, se formou, e você é respeitado, que coisa bacana, que coisa legal que você conquistou, uma boa carreira. Se você tem uma pessoa inteligente, coisa boa. Quantas coisas boas que nós temos na vida. Como esse jovem, o texto tinha muitas coisas boas, muitas qualidades. Mas o grande problema é quando as coisas boas que conquistamos na vida nos cega a respeito do lugar de Deus na nossa vida. Isso é o grande problema.
Quando as coisas boas que você conquistou te cegam sobre o lugar de Deus na sua vida. E se você deseja se libertar, se você deseja se libertar desse sentimento de insatisfação, de descontentamento, e às vezes até angustiante, de que algo está faltando, você precisa pensar nisso. Será que não tem coisas que você conquistou na vida que te cegou sobre o lugar de Deus, e muitas delas até ocuparam o lugar de Deus? Como esse jovem, que a religiosidade dele ocupou o lugar de Deus no vida dele. O grande problema dele, o grande problema nosso muitas vezes, é quando colocamos algo em primeiro lugar na nossa vida e esse algo não é Deus. Colocamos algo em primeiro lugar na nossa vida e esse algo não é Deus. Quando nós sabemos lidar com as coisas boas que possuímos e conquistamos, algumas delas têm um poder incrível de nos afastar. Há coisas que nós conquistamos na vida que elas têm um poder incrível de nos afastar de Deus. Precisamos ter cuidado com elas. Quer ver uma coisa boa que não é errado? Deus não encontra a gente conseguir isso na vida, e também esse rapaz do texto conseguiu. E Deus não condena quem consegue isso. Dinheiro, ganhar muito dinheiro. Não é errado. Não é errado. Mas o problema é que quando nós permitimos que essas coisas que nós conquistamos, mesmo sendo coisas boas, elas nos afastam de Deus. E cuidado, que tem coisas boas que têm um poder tremendo de nos afastar. Uns tempos atrás eu estava conversando com um colega, pastor aqui de Curitiba, e ele disse que chegou para um... Eu já fiz isso também, mas nós estávamos há pouco tempo conversando, ele disse que chegou para um momento da igreja dele e disse o seguinte: olha, se eu soubesse que a sua progressão profissional ia fazer e te afastar de Deus, como está te afastando, eu jamais teria orado como eu orei por você, como você pediu que eu orasse pela sua prosperidade. Quando você estava numa situação muito difícil na sua empresa. Se eu soubesse, eu jamais teria. Eu me arrependo hoje de ter orado. Porque quando você conquistou uma coisa boa, que foi o progresso na sua vida material, mas o progresso material é outra coisa que tem um poder terrível de mudar. Se você não souber lidar com ela, eu jamais teria orado. Então, quando é que vem esse sentimento de que algo falta? Quando é que a gente é dominado por um sentimento de que algo falta, e a gente nunca está contente, a gente nunca se contenta, e isso reflete no nosso casamento, reflete no nosso relacionamento com Deus, reflete no nosso relacionamento com a igreja, reflete no nosso relacionamento com o mundo. Essa insatisfação interior, quando vem? Ela vem quando nós permitimos que algo bom, mesmo sendo bom, nos segue sobre o lugar de Deus. Então, precisamos pensar sobre isso nessa noite. Precisamos pensar se essas coisas boas que nós conquistamos, se as nossas conquistas se tornaram a essência da nossa vida. A sua carreira não é a essência da sua vida. Não é na sua carreira que está a sua identidade. A gente, muitas vezes, perde a nossa identidade como filho de Deus, porque nós colocamos naquilo que fizemos, daquilo que conquistamos, a nossa essência e a nossa identidade.
Então, muitas coisas boas, riqueza, aparência. Eu sou uma pessoa que tem um presente de Deus, eu sou uma pessoa de boa aparência. Coisa boa. Mas se você não sabe lidar com a sua boa aparência, ela pode te afastar. Sua inteligência, seu status, os prazeres. Deus quer que nós tenhamos prazer. Mas se você não sabe lidar com os prazeres, eles podem te afastar da fama, do trabalho, as pessoas. Você é uma pessoa que Deus coloca as pessoas ao seu redor. Você atrai pessoa, você tem facilidade de relacionar com pessoas. Isso é ótimo. Mas se você não tiver cuidado, essa coisa boa pode secar você e te afastar. Não só o dinheiro não, gente. Só o dinheiro não. E muita gente pobre, sem dinheiro, mas que está se afastando de Deus por causa dessas outras coisas. Qualquer coisa que esteja ocupando você, nos ocupando mais do que Deus. Bom, eu quero fazer uma terceira reflexão com vocês nessa noite. Que pode trazer esse sentimento, falta de alguma coisa? Esse descontentamento interior, esse sentimento angustiante, essa falta de tranquilidade e segurança na alma, quando deixamos o principal escapar. Tem coisas que escapam, às vezes, sem a gente perceber, escapa o principal. Falta de uma coisa, meu jovem, só que falta o principal. Você tem muitas coisas. Você tem muitas qualidades, você faz muita coisa boa, mas o que está faltando para você, diz Jesus, é o principal. Tem uma história de que um rapaz estava querendo casar com a filha do rei. E o rei começou a observar isso, que ele tinha interesse na filha e que a filha também tinha interesse. Um dia o rei deu uma tarefa a esse rapaz. Disse assim: olha, eu quero que você leve essas pedras preciosas ao rei de tal lugar. E aí pegou o melhor cavalo que tinha no reino, o mais bonito, o mais valioso, o mais elegante, e deu para ele. Se você vai com esse cavalo e você vai levá-lo, ele vai ser o seu companheiro na jornada. Cuide do mais importante e você cumprirá a missão, disse o rei, e despediu aquele rapaz. O jovem então preparou a sua mala, a sua bagagem e foi embora. Colocou as pedras numa bolsa, subiu no cavalo e foi embora. E ele correndo muito, ele querendo chegar logo e colocando uma força ainda maior do que o cavalo pudesse suportar. Alguém disse para ele: olha, você, cuidado do jeito que você está fazendo, você vai acabar perdendo esse animal. Você está correndo demais, você está indo além do limite dele. E ele não quis saber. Ele está ali correndo com colocando uma carga, uma velocidade maior do que aquele animal pudesse suportar. E até que passar uns dias o animal não suportou. O animal caiu, o animal estava exausto, o animal estava sedento, faminto, e o animal morreu. E aquele jovem, o que ele fez? Ele foi a pé, largou o animal para lá e correu. E ele foi, quando chegou lá diante do rei, já estava exausto, cansado. E quando ele chegou diante do rei, e ele pensou que o rei ia recebê-lo muito bem, o rei o recebeu com indiferença, e ele então, sem saber o porquê que aquilo tinha acontecido, e ele então, quando cai em determinado momento em si, ele então percebe aquela frase que tinha dito o rei quando ele
isso aí, cuide do mais importante. E havia um bilhete que aquele jovem levava, porque aquele bilhete dizia o seguinte: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar com minha filha. Essa jornada é uma prova. Dê algum diamantes um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. O que o jovem achou que era o mais importante? As pedras preciosas. Quando ele chegou diante do rei, achando que as pedras preciosas eram mais importantes, ele achou que tinha cumprido a missão. Só que o bilhete dizia o seguinte: dei a ele diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-me, portanto, esse grande favor. Verifique o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e solto, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia na jornada. Quem foi o auxílio dele na jornada? Pedra preciosa ou cavalo? Eu quero saber se ele aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia. Se, porém, perdeu o animal e apenas guardou as pedras, não será um bom marido e rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do rei e não dará importância à rainha nem àqueles que o servem. Ele deixou escapar o principal. E às vezes é assim que acontece na vida da gente. A gente se ocupa com coisas que nós achamos que aquilo é o principal. Nós investimos a nossa vida em coisas que nós achamos que aquilo é o principal. É o que vai trazer para a nossa vida paz, alegria, vai trazer segurança interior e até em muitos casos vai nos trazer a vida eterna. Mas no tempo certo Jesus vai dizer: falta-te uma coisa. Esse jovem se ocupou com muitas coisas boas na vida. E ele se ocupou com muitas coisas boas, inclusive no desejo de agradar a Deus. Mas Jesus está dizendo para ele: falta-te o princípio. Deus está no lugar errado na sua vida. Você está se ocupando com tantas coisas, mas está se esquecendo do mais importante: Deus. E o teste que Jesus faz com ele é esse: se Deus é mais importante que o teu dinheiro, então você pode abrir mão do seu dinheiro para ganhar Deus, para conquistar Deus. Essa é a lição que Jesus está colocando. Tem muitas pessoas que não conseguem se converter a Cristo porque elas não querem abrir mão de alguma coisa para conquistar Jesus. Para conquistar Jesus, para conquistar Deus, para ter Deus na vida. Elas não abrem mão. E quando Jesus diz para essas pessoas que elas precisam abrir mão disso para ter o principal na vida, que é Deus, elas se afastam como esse jovem se afastou. Porque deixam escapar, deixam fugir do principal. Esse jovem é esse tipo. Quando é que você vai ter esse sentimento que alguma coisa está faltando? Uma insatisfação interior, uma falta de contentamento na alma, nunca consegue ter uma paz completa, nunca consegue descansar no Senhor, nunca consegue estar interiormente seguro. Primeiro, quando você acha que pode fazer alguma coisa, você pode conquistar coisas eternas com as suas próprias mãos. É um engano. Cristo já conquistou para você, e você tem que se apropriar dele. Segundo, quando você permite que coisas boas, mesmo boa, que você conquistou na vida, está te cegando sobre o lugar de Deus na vida. E essas coisas boas ocupam o lugar que é de Deus. Terceiro, quando você deixa escapar o principal. Você está fazendo muita coisa boa na vida, mas está escapando o principal. Está escapando, não faça isso.
que eu quero fazer com você, e a penúltima, para você fugir desse sentimento de insatisfação interior, essa falta de paz interior, esse sentimento sempre de que algo está faltando, e uma angústia anterior toma conta, quando você não permite que o confronto com Jesus revele suas insuficiências e a verdade sobre a vida e a verdade sobre a vida. Quando Jesus começa a te confrontar sobre as suas insuficiências, quando Jesus começa a te confrontar com a verdade sobre a vida e a eternidade, você se afasta dele, como esse jovem. E aí você vai ficar inteiro insatisfeito. Deixa Jesus confrontar. Quando Jesus começa a confrontar, diz o texto, nos versículos 21 e 22, que aquele jovem se afastou. Faça de uma coisa, vá lá e tire esse Deus do trono da sua vida, tire o dinheiro como seu Deus, coloque Deus no lugar certo na sua vida, e depois vem e segue-me. E ele, diante disso, se abateu do céu. Não se deixou confrontar. Se você não se deixar confrontar com Jesus sobre suas insuficiências e sobre a verdade, sobre a vida e a eternidade, você jamais será uma pessoa satisfeita. Você jamais será uma pessoa contente. Você jamais será uma pessoa cheia de paz na alma. Você jamais será uma pessoa segura interiormente. Deixe Deus te confrontar. Porque o que diz o texto? Que quando Jesus olhou para aquele jovem, Jesus o amou. E Jesus sempre nos confronta por amor e com amor. Jesus, quando confronta você, quando Jesus me confronta, quando Jesus nos confronta para mostrar nossas insuficiências, e quando Jesus nos confronta para nos mostrar verdade sobre a vida e sobre a eternidade, Ele está fazendo isso com amor. Se deixe confrontar por Jesus. Deixe Jesus confrontar você, deixe Jesus trabalhar em você, porque onde não há confronto, não há cura. Onde não há confronto, não há libertação. Você já viu algum país no mundo conseguir libertação sem confronto? Seja mais forte ou menos forte, sempre há confronto. Ninguém se liberta para uma vida maravilhosa com Deus sem primeiro passar por esse processo. Deixar que Jesus te confronte com as suas insuficiências e com a verdade dele sobre a sua vida e sobre a eternidade com Deus. Então, é diante de Jesus que Ele vai nos mostrar nossos enganos. Foi diante de Jesus que esse jovem poderia ter aprendido o quanto ele estava equivocado sobre paz. Ele tinha um falso conceito de paz, ele tinha um falso conceito de espiritualidade, ele tinha um falso conceito de Deus, ele tinha um falso conceito de fé, ele tinha um falso conceito de como receber a vida eterna. E se ele deixa Jesus confrontar, e ele deixa Jesus trabalhar com ele será esclarecido sobre tudo isso que poderia ser um jovem feliz, alegre, contente, realizado. Deixa Jesus confrontar. A outra coisa é que na vida daquele jovem tinha uma coisa intocável. E enquanto na nossa vida tiver coisas intocáveis, jamais teremos paz na alma. Sempre alguma coisa vai estar faltando. Quando Jesus falou em tocar na riqueza daquele homem, ele disse: aqui ninguém toca. E às vezes tem coisa na nossa vida que não é riqueza, é outra coisa. Tem coisas na nossa vida que a gente não está deixando Jesus tocar, porque aquilo está ocupando o lugar de Jesus. Quando a gente deixa Jesus nos confrontar, Jesus vai começar a dizer quais são as coisas intocáveis na sua vida até hoje, mas que Jesus precisa tocar. Se você deixa Jesus tocar, vai virar bênção.
vai virar bênção, vai se transformar em bênção. Tudo aquilo na nossa vida que é intocável nos domina e tornam o principal. E se torna o principal. Os nossos intocáveis acabam nos dominando e se torna o principal. Mas aí Jesus diz, amou, versículo 21, diz que Jesus o amou e o confrontou. Quando é que a gente pode deixar de ter esse sentimento de insatisfação interior, deixar de ter essa inquietação interior? Quando paramos com a ideia de tentar fazer alguma coisa por nossa própria mão, por nossa dependência, e confiamos exclusivamente na graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de toda a graça de Deus. Quando você e eu, quando nós permitimos que nada, absolutamente nada nos segue sobre o lugar de Deus na nossa vida. E nada ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Para podermos experimentar um contentamento interior, uma paz interior, uma segurança interior, não deixe o principal escapar. Você pode estar fazendo muita coisa boa, você pode estar fazendo muita coisa que está te realizando, muita coisa que está te alegrando, mas não está criando segurança interna na sua alma. E você não pode deixar escapar o que é principal, na sua vida é Cristo. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Permita que Jesus seja a grande ocupação da sua vida, a grande prioridade da sua vida. Permita que Jesus te confronte. E quem sabe Jesus trouxe você hoje aqui para isso. Quem sabe Jesus trouxe você hoje aqui para dizer, olha, eu quero ajudar você a experimentar verdadeiramente uma paz na alma, uma segurança interior. Eu quero ajudar você a experimentar o que significa verdadeiramente uma vida eterna que começa aqui e se estende até a eternidade. Eu quero fazer com que você experimente uma vida de contentamento interior. Eu quero tirar toda essa angústia que toma conta do teu coração, que você conquista coisa aqui, conquista coisa ali, você acha que agora é aquilo que você queria conquistar, é aquilo que vai trazer paz na sua alma, é aquilo que vai te realizar, e quando você conquista, você percebe que o vazio continua. Jesus está dizendo para você, sabe o que você tem para te confrontar, para você com amor. O que você precisa nessa noite é deixar que realmente Ele toque nos teus intocáveis, que Ele confronte seus valores, suas ideologias, Ele confronte sua maneira de ser, Ele confronte sua maneira de viver, Ele confronte, mas com amor. Ele te confronta para te segurar pela mão e caminhar com você, perdoar os teus pecados, te dar uma vida eterna com Ele. Falta-te uma coisa, mas essa coisa que te falta, só Jesus pode te dar. Essa coisa que te falta, você não vai conquistar com as suas próprias mãos. Essa coisa que te falta, você vai conquistar entregando-se a Jesus, porque Ele já conquistou isso. E recebeu como Senhor e Salvador na sua vida. Quem sabe Jesus trouxe hoje aqui para você entregar a sua vida. Aquele jovem se afastou triste, mas você não precisa ter essa experiência. Ao invés de se afastar triste, você pode sair daqui cheio de Deus, cheio de Jesus, com Jesus na sua vida. Ao invés de se afastar triste, você pode sair daqui hoje com a alma cheia de paz e esperança. Você pode sair daqui muito mais pertinho de Deus do que quando você aqui entrou. Permitindo que Jesus te confronte com amor, te abrace e seja o seu Senhor, o teu Salvador. O Salvador desse jovem era o dinheiro dele.
Salvador é aquilo que nós colocamos a nossa confiança para ter paz na alma e eternidade nos céus. Esse é o nosso sonho. Esse jovem que eu tinha, o seu eu não sei que eu te conheço bem. Falta-te uma coisa, disse Jesus para ele. Falta você fazer de Jesus o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Salvador. Nessa noite você não quer fazer de Jesus o teu Senhor, o teu Salvador, entregar a sua vida a Ele. Não faça isso não. Inclina a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor, você quer dizer para Deus hoje, Senhor, eu não quero que nada seja o teu Salvador. O teu Salvador é Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Ele quitou a minha dívida com Deus. Só por Ele eu posso usufruir da paz verdadeira. Não a paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira. Só por Ele eu posso conquistar uma vida eterna nos céus, porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa noite, Jesus trouxe você aqui, Ele deseja se tornar o teu Salvador. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora no Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar nessa noite, quem aqui está disposto hoje a receber Jesus como seu Salvador? Está disposto a realmente confiar somente na graça de Jesus para ter a salvação eterna com Deus. Nessa noite, quer receber Jesus como seu Salvador, colocar a sua confiança somente em Jesus para ter uma vida eterna com Deus, somente Jesus para perdoar os pecados e dar uma vida eterna com Deus. Tem alguém aqui que gostaria nessa noite de tomar essa decisão? Se tem onde você está, olhe comigo aqui. Faça isso através de uma oração. Eu vou fazer uma oração, e você pode repeti-la comigo. Você nessa noite realmente quer tomar essa decisão? Olhe comigo agora. Repita aí em voz baixinha ou em pensamento essa oração comigo. Diga para Jesus assim: Senhor Jesus, eu te recebo nesta noite como meu Salvador, como meu Senhor. Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz. E eu creio que somente pela tua graça eu posso ser salvo. Eu posso desfrutar de paz na alma. Eu posso desfrutar de uma vida eterna. Senhor Jesus, eu te convido agora, entra no meu coração. Perdoe os meus pecados e me dê a vida eterna. Amém.
para abraçar aqui o Zalmir. Meu amigo Zalmir. A gente já tem batido bons papos, né, Zalmir? Mas eu sou assim, eu não gravo muito não. Gravo 10 anos. Meu irmão é o Marcelo. Qual o nome dele que vem aqui abraçar o Marcelo? Vem, João. Tá vendo? E aí, quem é que vem abraçar esse homem simpático também aqui com a gente hoje? Quem vem aqui tem que ser homem. Quando espera pelos homens não é fácil não. Quando espera pelas mulheres é mais fácil. E quem vem aqui agora abraçar o Henrique Moreno? Vamos, vocês vão orar por essas pessoas. Eu queria que vocês escutassem o bilhete, pegassem o telefone e orassem. Dá uma assistência. Amém? Vamos orar. Vamos, Senhor Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Queremos te louvar porque o mais importante que pode acontecer no mundo, nós sentimos hoje aqui, é a tua presença entre nós. A tua presença aqui nessa noite não é apenas uma convicção, mas é uma experiência que nós estamos vivenciando aqui com o Senhor, atuando aqui em nosso meio. Muito obrigado. E quando a tua presença se manifesta, a tua glória também se manifesta. Ó Deus, muito obrigado também porque vidas aqui sentiram-se tocadas pelo teu Santo Espírito e ouviram a tua voz, se quebrantam diante do Senhor e tomam uma decisão na tua presença. Ó Deus, que sejam firmes e constantes, que sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor os abençoe em todas as dimensões da vida. Todos esses que estão aqui à frente, Senhor, se firmem nos seus santos caminhos. E que o Senhor faça uma grande obra na vida deles. Abençoe suas famílias. Abençoa, Senhor, grandemente os lares aqui apresentados. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos.